Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você. A Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do Estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cbad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CBAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. As cortinas do tabernáculo. É de uma riqueza imensurável a tipologia do tabernáculo. É por isso que cada detalhe, cada material em si, merece uma apreciação especial. Nós não precisamos inventar nada, não precisamos acrescentar nem diminuir. Se nós ficarmos apenas dentro da tipologia bíblica, numa exegese textual, é o suficiente para entendermos a riqueza imensurável que a tipologia tem, e especialmente agora sobre as cortinas do tabernáculo. Eu gosto muito de entender esse aspecto. Um dos aspectos interessantes é o que diz o texto áureo da lição. 1 Coríntios 10:11 diz assim: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. As primeiras palavras do versículo: tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Primeira grande lição que a gente aprende é o que está aí na verdade prática dessa lição. E eu pensei muito seriamente sobre isso. Deus tomou coisas simples do tabernáculo para compará-las com coisas celestiais, a fim de que aprendamos verdades espirituais em linguagem figurada. Em cada capítulo tratado até agora sobre, ou melhor, em cada lição tratada nessa revista de escola dominical sobre o tabernáculo, nós tratamos do cortinado inicialmente do pátio do tabernáculo, que era aquele cortinado que cercava aquele lugar sagrado da vida religiosa de Israel. Ora, alguns estudiosos fazem, às vezes, distinção entre o santuário, que o vem como sendo o lugar santo, e o tabernáculo como sendo o Amiscan de Yahvé, ou seja, o Deus de Israel. Essa diferença praticamente inexiste. Toda a estrutura da tenda da congregação é, sem dúvida, o santuário do Altíssimo. E o que é que nós aprendemos? Que tanto as cortinas internas como as cortinas externas do tabernáculo foram feitas com especial primor e beleza. Em primeiro lugar, para enaltecer a presença divina, a presença de Deus no tabernáculo, na tenda da congregação. Em segundo lugar, para dar um sentido de santidade aos serviços sacerdotais. Ora, as cortinas externas eram para cobrir o tabernáculo ou para a cerca do pátio, e tinha um sentido especial. Portanto, o que é que nós descobrimos? Que toda a estrutura da tenda da congregação teve o trabalho inspirado dos artesãos, os quais receberam de Deus todo o desenho do projeto do tabernáculo para ser o lugar da habitação de Deus com seu povo. Era aquilo que a gente chama de o Amiscan de Deus, que significa em hebraico habitação, morada de Deus no meio do seu povo.
Para que as cortinas pudessem ser armadas, toda a construção requereu uma morada especial para Deus, o Deus de Israel. Deus veio habitar numa morada santa com seu povo, uma morada material. Como era uma habitação especial, todos os materiais utilizados no tabernáculo tinham um significado especial e celestial ao mesmo tempo, começando com a cobertura de cortinas internas e externas sobre a tenda da congregação. Essas cortinas e cobertas do tabernáculo, feitas para a tenda da congregação, eram, na verdade, figura e tipo de Jesus Cristo, visto que cada elemento material tinha, na verdade, um tipo celestial e mostravam também, numa linguagem figurada, algumas características da obra redentora de Jesus Cristo. Muito bem, num sentido especial, Jesus Cristo se tornou a nossa cobertura especial e perfeita, porque Ele cobriu o nosso pecado da presença de Deus com o seu próprio sangue. Vamos considerar inicialmente as cortinas do pátio do tabernáculo, do pátio. Todo cortinado feito de linho branco torcido para a cerca do pátio simbolizava a justiça de Deus que rodeava e cercava o lugar, aquele lugar da manifestação da santidade de Deus, especialmente no lugar santíssimo. Portanto, é impossível descrever a importância das cortinas e coberturas do tabernáculo, ou seja, da tenda da congregação, sem considerar o valor espiritual e tipológico das cortinas lá do pátio do tabernáculo. A precisão dos detalhes de cada peça, dos materiais utilizados na construção do tabernáculo, é uma característica divina, própria de ensinar verdades espirituais acerca de coisas celestiais. A cerca, do pátio envolvia coisas como madeira, metais, tecidos, tintas especiais, e cada qual tinha uma relação especial com uma tipologia especial e singular com a pessoa e a obra de Cristo Jesus, que é o nosso Mestre, Senhor e Redentor de todos nós. Portanto, qual o significado espiritual das cortinas? Qual o significado? Primeiro grande significado para mim, que uma cortina mostra, ao fazer separação entre dois lugares, ela fala de separação. Visto que o lugar era santo, representado pelo cortinado branco de linho fino torcido, toda a área do tabernáculo se constituía num lugar de separação. As dimensões dessas cortinas representadas pelo comprimento, pela largura, pela altura, tinham por objetivo tornar todo aquele ambiente entre a cerca e a tenda da congregação um lugar de separação dos pecadores. Para que um pecador pudesse adentrar ao pátio, ele teria que trazer sua oferta pelo pecado. Olha que interessante isto. A igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca como se fosse um casulo que esconde o seu bichinho interior. Mas a igreja está pronta para receber todo pecador arrependido que confessa Jesus Cristo como seu cordeiro expiatório. Na verdade, as cortinas faziam separação entre o santo e o profano, lá no Velho Testamento. Eram feitas de linho torcido que indicavam a pureza em meio a um mundo de impureza e de pecado lá fora. O linho branco é símbolo da santidade e da pureza de Cristo. E ele, Jesus, como homem, não teve uma mácula sequer sobre si. E foi como homem que ele superou todas as tentações. Foi como homem que ele não pecou contra Deus. O linho fino, branco, é símbolo da santidade e da sua pureza. E ele nos demonstrou isso aí. Na sua história humana,
ele disse certa feita: quem me convence do pecado? João 8,46. Ora, Pilatos, governador da Judéia, não encontrou qualquer tipo de crime que o incriminasse. Então declarou aos seus acusadores: não acho nele crime algum. Está lá um texto bíblico. Diferentemente de Judas, o discípulo que o traiu, ele teve que dizer: pequei, traindo sangue inocente. Outra grande verdade acerca da cortina que a gente aprende é sobre santidade. A santidade de Deus é como uma barreira que não permite que o homem queira entrar na sua presença sem que primeiro passe pelo altar da expiação. Essa restrição ensina-nos que é necessária a justiça perfeita de Deus para se ter acesso a Ele. Indiscutivelmente, as cortinas da cerca do pátio, do tabernáculo, falam de santidade. Tudo dentro daquele pátio era santo e periodicamente era santificado. Aquelas cortinas eram sustentadas por colunas de madeira de acácia, recobertas com bronze. Elas eram presas com colchetes ou ganchos de prata e tinham na sua base a resistência do bronze. O linho fino torcido prefigurava o caráter imaculado de Cristo. Por isso, em sua humanidade, Jesus foi homem que se comportou sem pecado. Ele era o Filho de Deus feito carne, morando conosco, em quem, diz a Bíblia, a glória do Pai habitou. O bronze, utilizado nas bases do cortinado, tipifica juízo, e as molduras de prata falam de redenção. Para falarmos das cortinas externas do pátio, temos que falar das suas colunas, as quais falam do modo especial de Cristo e da sua igreja, que é o seu povo. Essas colunas identificam pelo menos 4 elementos relacionados com os crentes em Cristo. Coisas como segurança, estabilidade, unidade e responsabilidade. E a primeira lição que aprendemos aqui é sobre segurança. Subentende-se que segurança refere-se à justiça de Deus, a qual foi plenamente satisfeita. E as colunas sobre as bases de bronze simbolizam ao crente edificado sobre a obra perfeita de Cristo no Calvário. Ora, o fundamento foi colocado e sobre este fundamento nós estamos seguros. O que nos separava de Deus era o pecado, mas Cristo desfez a condenação do pecado pela sua morte expiatória. O segundo elemento chama-se estabilidade. Estabilidade. Essas cortinas fornecem esse elemento fundamental. Isso diz respeito especialmente às estacas e cordas de sustentação das cortinas do pátio, para dar firmeza a todas as colunas levantadas. É interessante, como crentes em Cristo, nós temos nossas estacas nas promessas fiéis de Cristo. A palavra de Deus tem suas próprias estacas, que são os elementos fundamentais da doutrina cristã, da doutrina pentecostal que nós seguimos. Algumas dessas estacas se encontram em vários textos da Bíblia Sagrada. Terceiro elemento que nós aprendemos é sobre unidade. Esse elemento refere-se à unidade promovida por aqueles ganchos, por aqueles elementos que ajudavam a segurar as cortinas entre si. Elas falam de unidade, porque uniam uma a outra pela obra redentora de Cristo. A obra de Cristo, e esta obra que não aparece tanto, mas a sua tipologia indica que ela une os crentes ao Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. O quarto elemento de relação com Cristo e a sua obra na terra chama-se responsabilidade. Uma vez que as cortinas eram feitas com linho fino e, portanto, isso falam de Cristo como homem perfeito. As colunas não apareciam porque elas ficavam por dentro das cortinas que as cobria.
Nós, como crentes em Cristo, temos que demonstrar as obras de Cristo sem querer aparecer, mas fazê-las com responsabilidade, para sermos reais colunas da sua igreja. Outra coisa interessante acerca das cortinas são as cores internas, especialmente as cores internas que envolviam a tenda da congregação. A Bíblia faz muitas referências aos tipos de materiais usados para roupas, as cores e os corantes, bem como a fiação, tecelagem, costura. Utilizava-se muitos tecidos feitos de pelos de animais, da lã de animais domésticos, bem como principalmente o linho. Encontramos na Bíblia tecidos tingidos com corantes de cores como azul, roxo, branco, vermelho e outras cores mais. Sem dúvida, na construção do tabernáculo, os materiais utilizados envolviam as mais variadas cores. Em toda a estrutura do tabernáculo envolvendo a cerca do pátio, a tenda da congregação, as cores utilizadas na feitura dos móveis, das cortinas, tinham um significado especial na mente de Deus, para que o povo percebesse a manifestação da sua glória na simbologia dessas cores. Cada móvel e cada peça do tabernáculo oferecia uma ordem em que as cores faziam parte dos desenhos especiais para as peças do pátio, do lugar santo e do lugar santíssimo. Essas cores imprimiam aos desenhos das cortinas beleza e estética às obras feitas. Cada desenho, cada cor apontava para a obra de Cristo envolvendo o passado, o presente e o futuro. Entre as várias cores utilizadas, 4 delas apontavam para Jesus e elas estavam demonstradas nas cortinas de entrada. As cores, por exemplo, como azul, púrpura, carmesim e branco, estavam na porta de entrada que dava acesso para o lugar sagrado, onde o pecador encontrava-se com Deus através do sacerdote. Toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com desenhos e figuras coloridas e cada cor tinha o seu significado espiritual. A cor azul, por exemplo, era uma cor especial, né? Era uma cor especial nas peças do tabernáculo. Era uma mescla de anil e roxo escuro e predominava especialmente a cor azul, depois o roxo. Essas duas cores são os únicos casos de uma cor composta. Entretanto, o que se deve levar em consideração é que o azul, especialmente o cálido anil, bem suave, é característico do céu. O azul se usava para indicar a serenidade, sem mistura do mundo celestial. O que é que nós mais desejamos na nossa vida? É um dia alcançar o céu azul de Deus maravilhoso. Não um mero céu físico, não, mas o céu espiritual, o céu celestial. Ele veio do céu, Jesus, mas se fez homem para se identificar com a criatura humana e resgatá-la do pecado. Depois de sua ressurreição da morte e sua vitória contra a sepultura, Jesus foi recebido no céu azul para reaver seu estado de divindade. Hoje o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está edificando sua igreja, o seu povo, exercendo o seu ministério sacerdotal à destra do Pai. Que maravilha, não é? E a cor púrpura? A cor púrpura sempre foi uma cor preferida nos palácios reais por causa do seu brilho. É uma cor que fala de realeza. Em relação a Cristo, a púrpura é figura do que ele é agora no céu, onde, depois da sua ascensão, assumiu sua realeza e divindade. Por isso a palavra hebraica para púrpura é argamã, e no aramaico arguan, o que indica exatamente beleza, realeza. Ela tem uma coloração com um tom avermelhado, púrpura, e era obtido de uma espécie de molusco, encontrado especialmente no fundo dos mares e do mar Mediterrâneo. Para se fazer a extração da tintura púrpura, era preciso quebrar
quebrar a concha do molusco e tirar uma pequena glândula do seu interior. Quando essa glândula era esmagada, ela produzia uma coloração branca que, ao contato com o ar, ela adquiria a coloração vermelho-púrpura. Era uma cor utilizada nas roupas do sumo sacerdote. Foi utilizada na confecção do véu do templo de Salomão. No Novo Testamento destaca-se a vendedora de púrpura chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira. A cortina com a tintura da púrpura também apontava para o futuro, porque a realeza de Cristo será revelada um dia, na sua manifestação e vinda gloriosa, no período milenial, onde ele assumirá o comando da terra como Rei e Senhor de todas as coisas. Isto é muito importante. E a cor escarlate? A cor escarlate ou carmesim é derivada do corpo de alguns insetos que são fêmeas, cujo tão é um vermelho utilizado para tecidos e fios. O carmesim é uma cor de sangue vermelho vivo, que projeta, sem dúvida para nós, o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, a púrpura ou a escarlate, ela aponta também para a glória vindoura do reinado de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra escarlate é a combinação de duas palavras hebraicas, lat e shal. A primeira palavra, lat, se encontra no Salmo 22:6, que se traduz como verme. O salmista diz: mas eu sou verme, e não homem opróbrio dos homens. A segunda palavra, chart, é traduzida como escarlata. Em relação a Jesus, ele é o verme que sofre, que é ferido e ensanguentado, conforme se revela em Apocalipse 19:13, que diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Por último, a cor branca do linho torcido, que nós já explicamos outras vezes. É um tom absoluto que aparece constantemente no tabernáculo, nas vestes sacerdotais e nas cortinas de linho, que representam pureza, limpidez e graciosidade. É isso que nós aprendemos, é isto que nós descobrimos da importância, tanto para a coberta exterior como para a coberta interior. Nós vemos que estas cores representam toda a beleza da redenção e da realeza do Senhor Jesus. O véu do lugar santo para o lugar santíssimo, o primeiro véu, esse véu também era identificado como respoteiro. Ficava na entrada para o lugar santo e era feito com linho torcido bordado. Só depois de passar pelo altar de sacrifício e pela bacia lavatório, o sacerdote entrava no lugar santo. Já, vejam só, o segundo véu é o véu que fica entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Neste lugar nenhum pecador podia entrar senão pelo sangue do Cordeiro expiado. No lugar santíssimo encontramos apenas a arca do concerto. Nesse lugar, Cristo, nosso sumo sacerdote, entra com seu próprio sangue e deixa aberto o lugar de acesso à presença santa de Deus. O autor da carta aos Hebreus 4:16 escreveu: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, podemos, pela fé, adentrar ao trono da graça e gozar da santa e gloriosa presença de Deus. É tudo isso que nós aprendemos acerca da beleza, da estética e das cores que envolviam todo o tabernáculo. Que você possa transmitir com segurança e com graça isso aos seus alunos. Que Deus lhe abençoe. E Deus abençoe esta aula e até a próxima aula. Nunca esquecendo do nosso livro O Tabernáculo, que é um livro auxiliar para lhe ajudar a compreender ainda mais essa matéria. Que Deus abençoe ricamente a você, professor,
e a todos os alunos. Até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.